E a gente vai bater um papo agora sobre saúde por aqui. A gente vai conversar sobre alguns cuidados, algumas orientações. E o Dr. Michael Madeira já está aqui comigo. Dr. Michael, muito obrigada pela presença, bem-vindo. Bom dia, agradeço a oportunidade. Bom dia a todos os telespectadores. Né? É sempre bom a gente falar de saúde e é importante também, né, doutor? Com certeza, né? É um assunto hoje que chama bastante atenção. Sempre bom estar em saúde, né? Sincronia. Verdade. E a gente precisa fazer muito esse cuidado de prevenção para evitar qualquer tipo de situação. A gente tem que ter o mínimo, né, doutor? Aquele básico de saúde, aquilo que todo mundo fala, ainda vale, né? Com certeza. A prevenção hoje ainda é o carro-chefe na medicina, né? E doutor, a gente fala muito sobre atividade física, sobre manter uma alimentação saudável, sobre ter horários. Isso ainda realmente interfere, ajuda no nosso dia para manter uma saúde legal? Com certeza. O médico não é a pessoa que tem muito esses horários, né? Mas a gente sempre propaga isso, né? Então, atividade física diária, dormir bem, alimentação saudável, né? Isso fazem parte da medicina, mudou muito, né? Antigamente a gente estava muito acostumado a tomar 1000 remédios, sempre pega no pé, que às vezes vai no consultório do médico e ele fala, não, ó, tem que ir atividade física, até tem uma chargezinha no Instagram, acho que você já deve ter visto, que a pessoa vai no médico, daí até ela tá com uma cara de triste, assim, porque tem dizendo, você precisa fazer atividade física e tal. Já mudou a receita. Daí então a pessoa fica até triste, assim. Sabe que esses dias aconteceu comigo, eu faço funcional, né, 2 vezes por semana, porque o médico me convenceu, já passei dessa fase, já sei que precisa, né. E aí eu fiquei com muita dor no joelho, e aí eu fui no médico, né, e falei, ele vai me recomendar uma fisioterapia, vai mandar para esse funcional, que é pegado, né. Falei, vou lá então. E aí voltei do ortopedista com uma lista maior ainda de exercícios para fazer na academia. Então, continua funcional, cuida com isso e leva lá para o instrutor da academia que tu precisa fazer mais esse e aquilo. Isso é muito legal, porque hoje a medicina é muito preocupada. A gente não volta mais com uma lista de remédio para tomar, né, doutor? Isso a gente cada vez tenta combater mais, né? O uso de remédios, o uso crônicos, tudo. Porque foi visto que alguns remédios no uso crônico são prejudiciais à saúde. As pessoas ainda fazem muito a questão da automedicação também? Muito. As pessoas gostam de botar no Google, né? Já foi provado que o Google é tendencioso. Então, tu bota alguma coisa e tu tem medo de ser um câncer, parece que tudo que tu vai ler dá câncer, entendeu? Tu tem medo de infarto, tudo que tu lê sobre aquela tua dor, tu vai achar algo sobre infarto. Então, isso é uma pesquisa tendenciosa, não é uma pesquisa real. Então, as pessoas acabam fazendo isso, se automedicando em casa, o que acaba sendo ruim, né? Muitas vezes prejudicando até a doença, a patologia que está sendo prestes a ser diagnosticada. É verdade. E essa questão da internet, como é difícil, né, doutor? Porque ao mesmo tempo que ajuda para tanta coisa, atrapalha mesmo para outras, porque as pessoas acham que Google é médico, né? Isso é. Mas, assim, a internet também veio para ajudar, assim, na divulgação. Eu vejo que no meu Instagram, que me segue, vê que eu boto alguma coisa sobre vacina, alguma coisa sobre algumas doenças que são prevalência. Outro dia eu botei sobre, por mais que eu sou cirurgião, mas trabalho muito em emergência, botei sobre enjoos em avião, então são coisas assim que todo mundo se identifica, então um monte de gente comenta, então assim, a internet por algumas coisas se torna legal assim também. E também a comunicação, às vezes com o paciente, né, mais direta, então tem gente que acha que atrapalhou muito, mas eu, como uma pessoa mais nova, eu acho que ajudou bastante. É verdade. É muita questão de a gente saber usar, né, doutor? Com certeza. A gente tenta se controlar. Eu que respondo muito o WhatsApp, eu sempre falo, quando eu não respondi, não é porque eu não quis responder, porque estava meio corrido mesmo. Mas os meus pacientes sabem que eu sempre que dá, eu sempre respondo eles com carinho, com atenção. Mas a gente também tem que saber, né, doutor, que dá para tirar uma dúvida ali com o médico no WhatsApp, mas não é uma consulta, né? Isso sim.
Mas, graças a Deus, eu não tenho problemas com isso. Os pacientes do Dr. Maicon são bem comportados, então. Bem comportados, com certeza. Que bom, gente. É importante mesmo, porque principalmente no caso dele, né, cirurgião, trabalha com emergência, não dá para ficar respondendo. Às vezes a gente no dia a dia não dá volta no nosso WhatsApp, né? Imagina o médico também. Mas, doutor, vamos falar um pouquinho sobre apendicite. E a gente fala isso, quando a gente fala apendicite, alguém já diz, eu tive apendicite, eu tirei apêndice. Sempre tem alguma história meio cabulosa, às vezes, em torno disso. Mas para a gente começar, o que é o apêndice? Que a gente ainda brinca muito popularmente falando que é para dar problema, né? Com certeza. O apêndice é uma parte final do intestino ali que ela tende, pelo fato de não ter um local de saída, pelo outro a parte do intestino ser um ânus, acaba sendo uma parte que infecciona bastante. Então, hoje em dia a doença é a patologia que mais se opera nas emergências, né? Então, é muito comum. Então, toda pessoa que tem uma dor abdominal, assim, chega no pronto-socorro, alguém está com uma dor na barriga, doutor, não é apendicite, né? Apendicite, todo mundo tem esse medo. E também porque, assim, teve muitas pessoas que já, a apendicite, ela tem 4 fases, sendo que a última fase, ela pode até estourar o apêndice, né, que a gente fala, popular, né, estourar o apêndice. Então, essa é uma fase mais grave, todas as pessoas temem isso, né? Tá? Então, assim, o que eu sempre comento, que o médico a gente não foi substituído por um aplicativo ainda, porque a medicina é um diagnóstico que tu tem que estar presente, examinar, até que caiu a telemedicina agora, eu acho que por causa disso também, porque senão era muito fácil, você botar assim, dor abdominal mais febre igual apendicite, isso daria um aplicativo e tu diagnosticaria em casa, mas não consegue. Então, eu sempre falo, tem que ser com o médico, tem que ir no pronto-socorro, o médico examinar, o médico ver, entendeu? Às vezes até alguém me liga assim por telefone também é muito difícil, não consegue. Não é a mesma coisa que tu olhar, examinar, botar a mão, tá? Mas, doutor, o apêndice, ele tem de fato uma função no organismo? Ele precisa estar ali? Porque às vezes a gente diz, tirou o apêndice, não vai fazer falta. Não, serve agora para infeccionar, né? Só serve para isso agora. Então, assim, todo mundo até me pergunta, e se tirar, tem algum problema? Não tem nenhum problema. Tem como tirar preventivo? Toda cirurgia tem um risco, né? Então, tu vai submeter a um risco por causa de uma prevenção? Não, então a gente só orienta que tem esses cuidados quando tiver dores abdominais, né? Então, como eu disse, é difícil tu dizer, mas normalmente é uma dor epigástrica, que dói o estômago e a dor vai mais para a região direita do abdômen, pode estar acompanhado de febre, pode estar acompanhado de vômitos, então esses são alguns dos principais sintomas, né? Mas é uma dor forte? Ela é uma dor forte, né? Mas tem muitas pessoas que acabam não tendo tanto essa dor forte. Às vezes é uma dor discreta, tu vai fazer os exames e que até confirma, né? E doutor, você falou em 4 estágios, né? E no primeiro, segundo ali, não tem essa necessidade de operar? Ou se identifica que já está causando um problema, já vai fazer uma cirurgia, uma operação? A apendicite, todo o tratamento dela é cirúrgico, não tem um tratamento clínico, né? Então, tu nunca vai chegar lá no hospital e vai dizer, tu tem apendicite, vai tomar um remédio e vai tratar em casa. Sempre o tratamento é cirúrgico. As fases muda a recuperação, muda alguma coisa no tratamento, né? Mas são todas evoluções. Mas o médico tem que fazer aquela avaliação para saber que a apendicite não tem um exame só que diga assim, não, faz esse exame e aí descobriu. Hoje o diagnóstico da apendicite é um diagnóstico clínico, né? Por mais que se comentem vários exames, o pessoal sempre fala no ultrassom, então o diagnóstico é clínico, assim, se tu for olhar vários livros, vamos dizer que o diagnóstico é clínico. Então, é o exame físico do médico que vai dizer se é apendicite ou não. Os exames laboratoriais, raio-x, eles servem para nos auxiliar, não para dar o diagnóstico, né? Tá? Então, às vezes, tu chega lá, o paciente chega no pronto-socorro, doutor, eu tô com suspeita de apendicite, faz ultrassom para mim. Eu sempre explico, não. O apendicite é um diagnóstico clínico, é o médico que examina, entendeu? Se o médico tem certeza, às vezes não precisa nem fazer exames. Tá? Só o diagnóstico, se o médico não tiver nenhuma dúvida, tiver com certeza absoluta que aquilo ali é um diagnóstico de apendicite, ele pode encaminhar para cirurgia. Mas tem que ter o diagnóstico certeiro, né, doutor? Para levar o paciente para a faca ali, né? Mas assim, com o passar dos anos, assim, do tempo,
tu vê Vai muito, né? acostumando, Acaba né? acostumando, né? Então, assim, é difícil. Então, às vezes, a gente acaba fazendo alguns exames para auxiliar, né? E principalmente nas mulheres, entendeu? Que existem patologias parecidas, como cisto de ovário roto, gravidez ectópica, entre outras doenças, que pode dar uma confundida no médico. Mas acaba que a gente sempre fala que aquela clínica ali é o que dá o diagnóstico mesmo. Doutor, tem algum tipo de paciente que é mais suscetível a ter problemas, ter apendicite? Homens, mulheres, jovens, velhos ou não? É um Não. premiado? Normalmente ela é uma doença de jovem, né? Tá? Só que volta e meia aparece alguém mais velho, assim. Acho que faz umas 2 semanas, no pronto-socorro, que veio um paciente, uma senhora de 82 anos, daí ela com diagnóstico de apendicite, assim, até foi engraçado, assim, tu conversa com os outros colegas, eles, pô, mas 82 anos. Nossa. Então é que na medicina nada é 100%, assim, então a gente sempre fala que diz que a prevalência é aquela, mas não é a certeza absoluta, né? E não tem nada que a gente possa fazer para prevenir, doutor? Não tem. Isso é. Isso é difícil, né? Porque no fim todo mundo fica com aquele medinho, né, doutor? Deu uma dorzinha mais forte, deu uma dorzinha mais. Às vezes é só uma cólica, às vezes é, sei lá, um problema muscular e a pessoa já fica, ai meu Deus, será que eu vou ter que ir para o hospital, né? A minha avó diz que tem uns chá aí, mas eu. Era bom, né, doutor? Mas é verdade, é porque é uma situação que realmente as pessoas têm medo e às vezes essa questão, como você falou, de ser cirúrgico, cheguei no pronto-socorro achando que era uma cólica e era apendicite, né, ter que fazer cirurgia, mudou a rotina toda daquela pessoa em pouquíssimas, às vezes, horas, né, doutor? E hoje a gente, aqui em Criciúma, principalmente, a gente tem, hoje a cirurgia do apêndice, ela era feita muito aberta, né? E hoje com a cirurgia por vídeo, a videolaparoscópica, ela se tornou uma cirurgia mais rápida de fazer, uma cirurgia com uma recuperação melhor, todos os benefícios, né? Então, um paciente que consegue usufruir dessa cirurgia por vídeo terá muito mais benefícios do que uma cirurgia aberta. Pois é, falando nessa questão, né, para quem foi, né, para a emergência, precisou fazer essa cirurgia de apendicite, vamos começar na cirurgia aberta, então. Como é que é a recuperação desse paciente? Quanto tempo? A aberta normalmente vai ter uma recuperação de uns 30 dias, então, como nós dizemos, é uma recuperação um pouco mais lenta, né? A por vídeo, né, que é o popular laser, que o pessoal fala, já baixa para 15 dias, né? Mas tem que fazer repouso, tem que se cuidar como uma outra cirurgia. Repouso e dirigir o carro não é repouso, muitos pacientes. Tem muito isso, daí doutor. tu opera, daí tu tá indo no mercado no sábado, o paciente passa e dá um tchauzinho. Meu daí tu, não, repouso não, mas eu só fui no mercado comprar um pão, não. Então a gente sempre fala, repouso, não dirigir, não fazer esforço, não varrer a casa, né? O pessoal gosta de limpar a casa no final de semana, não, é sem esforço mesmo. Eu acho que hoje cada vez é mais difícil para a pessoa, né, assimilar o que é o repouso e conseguir também fazer o repouso, porque a vida é muito corrida, a gente tem milhares de atividades e às vezes a gente acha mesmo, né, doutor, mas é só ali no mercado, rapidinho, vou dirigir um pouquinho, mas não pode, não deve fazer pode, nada não disso. Deve. Tá? Dirigir faz bastante esforço, entendeu? Então muitos pacientes chegam, operaram, chegam com alguma dor, que eu atendo às vezes no hospital, daí, o que aconteceu? Eu tô com dor. O senhor veio como? Eu vim dirigindo. Mas era pertinho. Não, mas não pode, acaba forçando, entendeu? Então eu sempre falo que a cirurgia, ela é 50% da cirurgia, quando tu vai de alta, tu realizou 50% da cirurgia. O outro 50% é em casa, o cuidado, o tratamento, que daí é feito pelo paciente, né? Então, assim, uma cirurgia é um compartilhamento do médico com o paciente, entendeu? Se o médico não fazer a parte dele e o paciente também não fazer a parte dele, não vai dar certo. Então, assim, tem os dois que fazer ambas as partes. E isso serve para qualquer tipo de cirurgia? Qualquer tipo de cirurgia. Tá. E é importante mesmo porque a gente às vezes vai se colocar numa situação de risco até maior, porque se tiver que fazer uma segunda intervenção, é mais difícil, né, doutor? Todas as reintervenções acabam sendo mais complicadas, né? Então, assim, a gente sempre pede esse cuidado absoluto, esse repouso, tomar as medicações no horário certo e qualquer coisa retornar à emergência com qualquer dúvida, né?
E tem que seguir as recomendações e os remédios também é outra coisa, né? A gente falou da automedicação, que às vezes o paciente vai lá, a gente vai na farmácia e diz, quero um remédio tal. Às vezes não pergunta nem para o farmacêutico, já sabe qual que é, né? E também tem essa questão de, às vezes, o médico me deu esse remédio por 7 dias, mas, eu tomei 5 e já está tudo bem. Me deu antibiótico por 14, mas tomei 7. Isso também é um problema, né, doutor? Às vezes alguém vai consultar contigo, como hoje o hospital que eu mais trabalho, um hospital particular aqui da cidade, que acaba sempre a gente conhecendo os pacientes, né? Daí tu fala, eu vou te dar. Doutor, não, aquela vez que tu me deu, lembra? Sobrou 10 comprimidos, deu. Então tu não fez o tratamento certo, né? No quinto dia eu tava melhor, né? Mas eu não pedi para tomar 10 dias. Então, assim, acaba sempre fazendo dessa forma. Isso é verdade. A gente se acha muito médico ainda, né, doutor? O público leigo é um problemão para vocês, né? Aos poucos as coisas estão mudando, assim, porque com essa era da saúde, do cuidado, assim, isso tem ajudado bastante, né? Doutor, apendicite também pode dar em criança? Pode, e acontece bastante também em criança. Para a gente ajudar os pais, né, os responsáveis, que tipo assim, de orientação se tem e que tipo de cuidado para poder pensar assim, não, acho que pode ser apendicite, preciso levar ele na emergência? Eu sempre recomendo que qualquer tipo de dor abdominal, levar o paciente ao pronto-socorro para ser examinado, entendeu? Até, às vezes, uma menina, quando começa a fase da menstruação, tem dores abdominais. Às vezes a mãe acha que é normal, porque, não, vai lá, pede para o médico avaliar, ver certinho. Porque às vezes esse diagnóstico às vezes é dificultoso, entendeu? Então, se ficar prolongando em casa, às vezes piora a cirurgia, piora a recuperação. Acontece de a pessoa não saber, não percebeu, não ligou para aquela dor e precisou de uma cirurgia de emergência e ser caso grave mesmo, doutor? Sim, com certeza. Existem até casos fatais, né? Nessa parte. É raro, mas existem. Então, por isso que a gente sempre fala dessa prevenção. Então, aquele susto que o pessoal tem, que vai no pronto-socorro por qualquer dor abdominal, faz parte, tem que ir mesmo, assim. Não tem que deixar de ir ao médico. Sempre é bom. Como o diagnóstico é um diagnóstico clínico, sempre é bom o médico ver e dizer, não, pode ficar tranquilo. Não é apendicite, não é nenhuma doença cirúrgica, mas esse contato com o médico se faz essencial. E às vezes a gente toma um remédio antes, né, doutor? Senti dor, fui lá, tomei o remédio tal, que era para dor abdominal, que era para cólica, e aí no outro dia eu procurei. Ou se eu já tenho essa ideia de, não, eu vou lá, eu vou no médico, eu vou na emergência porque eu tô com medo, já não toma nada em casa? Tem algumas medicações que são mais tranquilas, que tudo bem, né? Mas, assim, algumas medicações mais fortes, elas mascaram a dor. Então, assim, é o que a gente sempre fala. É muito fácil tratar o sintoma de uma pessoa, às vezes é difícil tratar a doença, né? Porque tu tem uma dor, a gente dá uma medicação para dor. Tem febre, a medicação para febre. Entendeu? Então, a gente tratar os sintomas é fácil, difícil é tratar a doença. E aí tem que saber exatamente o que está acontecendo com aquela pessoa, né? Com certeza. Por isso que as orientações é sempre procurar um médico, procurar o seu médico de confiança, procurar o hospital de confiança que você sempre procura. Ter um pouquinho de paciência, que às vezes horários de pico todo mundo vai. É verdade também. Mas acontece, tá? E isso é na rede particular e na rede pública também, né? Porque tem os horários de pico, assim. Mas, como eu disse, explicar sempre que às vezes o hospital, às vezes, entre alguns horários é normal, depois das 7, todo mundo sai do trabalho e quer ir no médico. Então, assim, a maioria das pessoas tem essa ideia. Então, é um horário de pico. Mas aí depois tá 10 horas, não tem ninguém no hospital. E pensar que, assim, o hospital é uma empresa também, né? Então, assim, quando depois das 10, se não tiver movimento, tem que ter um médico lá, tem que ter toda a equipe, tudo. Então, quem me conhece sempre fala, vai um pouquinho mais tarde, vai um pouquinho mais cedo. É verdade, já ser amigo do Dr. Michael já sabe a correria dele ali, né? Se ele atende no WhatsApp, então, né, merece, né? Doutor, depois que uma pessoa fez a cirurgia ali de apendicite, seja por vídeo ou a cirurgia aberta, como você falou, já explicou o processo de recuperação. Passou aquele processo, tá ok, recebeu alta 100%, vida normal? Vida normal.
tá? Nunca mais vai ter apendicite, isso pode ficar tranquilo, né? Então, assim, é uma doença que vai dar uma vez na vida e depois não vai dar mais, né? Então, a pessoa não precisa mais se preocupar com isso. Beleza, legal. Então fica as dicas, né, importantes aqui pra gente, para que você fique bastante atento, que a gente saiba identificar alguns sinais e mais do que isso, né, procure a ajuda de um profissional no momento que a gente precisa e não fique procurando só informação aí na internet. Dr. Maicon, quero te agradecer, já fica o convite para que você volte mais vezes para a gente falar sobre outros tantos assuntos importantes. Eu agradeço o espaço, agradeço o carinho, parabenizar o programa, a RTV também pelo grande espaço que está ganhando aí na região e também me deixo aberto aí sempre que precisarem de alguma coisa, estou aí, só mandar um WhatsApp. Tá bom, então, muito Tá bom? obrigada.